Então, aqui no nosso Papo Astronômico de hoje, a gente vai falar sobre um livro extremamente interessante. Foi o primeiro livro a considerar a ida do homem até a Lua. E antes da gente começar, já aproveita, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos. O livro foi escrito em 1865 por ninguém mais, ninguém menos que Júlio Verne. Ele fala sobre a guerra de secessão nos Estados Unidos, essa guerra que literalmente ocorreu na história, uma guerra real. E ele diz que nesse período foi fundado um clube chamado Gun Club. Ele era um clube com membros em todo o país, em todos os Estados Unidos, tá? Ele contava com cerca de 32 mil membros. E para fazer parte desse clube, era necessário ter projetado ou pelo menos aperfeiçoado um canhão. E aí ele vai falando sobre os horrores desse período, né? As coisas que aconteciam ali e tal, extremamente violentas. E um belo dia, porém, a paz foi assinada pelos sobreviventes de guerra. E os membros do Gun Club, eles mergulharam assim numa apatia profunda, né? Eles ficaram extremamente ociosos, sem ter muito o que fazer. Até que no dia 5 de outubro, às 8 horas da noite, o presidente do clube reuniu todos os membros para um comunicado oficial. O presidente Barbicane era um homem de 40 anos, descrito como uma pessoa calma, fria, austera e de espírito sério e concentrado. Ele também era extremamente pontual e de um caráter assim inquestionável. Então as pessoas confiavam muito ali no presidente do Gun Club. Foi assim que o excêntrico Barbicane propôs um plano ambicioso de construir um gigantesco canhão chamado Columbiad para disparar um projétil em direção à Lua. A ideia foi recebida com ceticismo e entusiasmo por parte de todas as pessoas e rapidamente acabou ganhando ali apoio e financiamento. No dia seguinte, todos os jornais, panfletos, boletins e revistas publicadas pelas sociedades científicas, religiosas, filosóficas, todos eles apoiavam aí a ideia de enviar um projétil em direção à Lua. Além disso, o assunto ganhou notoriedade também nas peças de teatro, e ele até fala sobre um caso muito engraçado que ocorreu ali em uma das peças de teatro, e a gente acaba ligando isso à influência da corrida espacial na cultura pop. Bom, muito rapidamente o projeto aí do Barbicane ganhou, né, bastante relevância, ele conseguiu arrecadar muito dinheiro e ele se tornou um homem muito influente nos Estados Unidos, tá? Algo muito parecido também com o que ocorre na nossa vida aqui real. Para garantir, então, ali o sucesso da missão, primeiro eles foram consultar um grupo de astrônomos no Observatório de Cambridge, em Massachusetts. E lá eles tiveram acesso a esses astrônomos que responderam algumas perguntas. E uma das primeiras perguntas era assim: é possível enviar um projétil à Lua? E a resposta ali daqueles astrônomos foi sim. É possível enviar um projétil à Lua, desde que se consiga animar esse projétil a uma velocidade de aproximadamente ali 11 mil metros por segundo. A partir daí, gente, vocês vão ler assim várias respostas que esses astrônomos deram para os membros do Gun Club. E é muito interessante que essas respostas foram dadas em 1862. Então, ali a gente nota, né, que sem dúvida nenhuma, Júlio Verne, ele tinha uma visão sobre a viagem à Lua que estava totalmente à frente do seu tempo, né? A sua narrativa cientificamente embasada é um dos ingredientes, assim, que torna a leitura desse livro interessante até os dias de hoje. Embora, assim, algumas das suas previsões científicas tenham sim aí se mostrado equivocadas, né, com o avanço da tecnologia, o seu lado visionário e extremamente o seu entusiasmo com relação à exploração espacial é assim notável. Então é um livro que
vale muito a pena ser lido por isso também. E aí, bom, algum tempo se passou, o público americano ficava ali acompanhando, né, cada detalhe, né, do projeto, assim como a gente fica acompanhando também aí cada detalhe da construção do Starship. E eis que surgiu, então, um único homem entre todos os homens dos Estados Unidos da América que decidiu ir contra a tentativa do Gun Club. Ele se chamava Capitão Nicholl. Só que ele não morava em Baltimore, ele morava na Filadélfia. Então, enquanto o presidente do Gun Club estava lá em Baltimore, o oponente dele ali, o inimigo dele, ficava na Filadélfia. Ele era um forjador de chapas metálicas, o Capitão Nicholl. E esse inimigo, gente, ele não deu sossego pro Gun Club, ele não saía do pé do Barbicane, ele aprontava horrores, assim, sabe? Os homens tinham que atingir a Lua, então eles teriam que escolher nada mais, nada menos do que algum lugar para eles realizarem ali o lançamento do projétil, e eles ficaram entre as cidades, eles ficaram entre a Flórida e o Texas. E aí, acabou que a Flórida foi escolhida, tá? Então, assim, eu presumo que, mais uma vez, Júlio Verne acertou. E, em determinado momento, o livro fala que os trabalhadores, né, acabaram pagando ali com a sua própria vida, né, enquanto realizavam tarefas perigosas. E aí ele fala, assim, que isso era impossível de evitar. Né, que os americanos, eles davam pouca atenção para isso, que eles priorizavam mais a humanidade em geral do que o indivíduo, e eu achei essa passagem, assim, do livro muito interessante, né, porque realmente nas missões espaciais alguns homens morreram, né, e foram necessários 8 meses de escavações para que os trabalhos de fundição começassem, estivessem ali a pleno vapor, né, para a fabricação do cilindro. Esse cilindro teria 270 metros de altura e 27 de largura. E esse cilindro, ele era ali um molde do que preencheria o espaço da Columbiad, que era o canhão. Finalmente, no dia 22 de setembro, menos de um ano após a comunicação de Barbicane, o canhão estava pronto para funcionar. Vocês lembram daquele inimigo do Gun Club, o Capitão Nicholl? Então, ele fez uma série de apostas dizendo que o Gun Club não ia conseguir concluir lá uma série de desafios. Só que ele acabou perdendo uma das apostas, que ele dizia que eles não iam conseguir concluir em menos de um ano. Então ele teve que pagar $2.000 pro Barbicane. E ele foi só ali, assim, ficando cada vez mais nervoso. E muitas pessoas acabaram indo até os Estados Unidos, lá, e começaram a ir para a Flórida, para assistir o lançamento aí do projétil em direção à Lua, né? Bem parecido com o que aconteceu na época aí das missões Apollo, não é mesmo? Até que um dia, um telegrama misterioso chegou no endereço do presidente Barbicane. Nele, um homem chamado Michael Arden pediu que substituíssem a bala do canhão por um projétil cilíndrico cônico. E ele ainda falou assim: partirei dentro dele. A proposta deste homem começou a correr por todo o país e rapidamente só se falava sobre isso, porque até então ninguém tinha pensado em levar um homem para a Lua, ninguém tinha pensado em levar um homem para o espaço. E aí, no dia 20 de outubro, quase um mês depois aí, Michael Arden ele chegou a bordo de um trem. E ele já chegou assim, causando. Ele era um homem extremamente excêntrico e ele colecionava, inclusive, muitos inimigos por conta do jeito dele de ser, né? Mas ele acabou sendo estimado por muitos, né? Inclusive, muitos o tratavam como uma criança mimada. E ele acabou ganhando o coração ali de muitas pessoas. E no dia seguinte, o Gun Club organizou uma conferência pública, onde compareceram cerca de 300 mil pessoas. E ali eles apresentaram Michael para as pessoas, né? Então estava ali Barbicane, Michael e um amigo dele. Nessa ocasião, surgiu uma pessoa misteriosa no meio ali da multidão, daquelas 300 mil pessoas, e ele começou a fazer várias perguntas, colocando o Gun Club à prova. Nesse dia, o presidente do Gun Club acabou conhecendo o seu maior inimigo, o Capitão Nicholl. Sim, era ele no meio da multidão.
E aí eles acabaram marcando um duelo em um bosque que tinha ali perto, onde somente um deles ia sair vivo. Nesse dia, então, Michael Arden se juntou ali com o braço direito do Barbicane, que era o Maston, e aí eles foram para esse bosque para poder impedir esse duelo, né, que ia acabar com a vida ali de um dos dois. E esse duelo, ele estava marcado para 5 horas, só que os dois homens não conseguiram chegar lá às 5 horas. E aí eles ficaram procurando pelo Barbicane, pelo Nico, e passou 2 horas e nada deles encontrarem esses homens, e eles acabaram encontrando o Nico primeiro. E ali eles passaram algum tempo com o Capitão Nico, e aconteceram algumas coisas naquele bosque que colocaram Nico à prova e que mostrou para aqueles outros dois homens que o Capitão Nico era uma boa pessoa. Então eles se uniram e foram lá procurar o Barbicane, né? E de repente eles viram um homem encostado numa árvore com um lápis na mão, rabiscando um caderno, totalmente distraído. E esse homem era o Barbicane. Ele estava resolvendo um problema ali com relação à Columbiad, que era uma fórmula final lá para o voo. E aí ele estava totalmente absorto, né? E, bom, Michael Arden se apressou, muito habilidoso com as palavras, né? E colocou esses dois inimigos frente a frente. E aí o Barbicane se assustou, pediu desculpa, falando, nossa, desculpa e tal, eu tava aqui. Mas aí o Michael Arden fez com que esses dois não entrassem em conflito, né? Acabou reconciliando aqueles dois homens ali e fez uma proposta inusitada. Ele propôs levar os 3 homens para a Lua. Ele, Barbicane e Maston. Bom, e aí com isso ele passou a ser mais amado ainda do que antes por toda a América, né? O Michael Arden. E assim como as missões do programa Apollo e da União Soviética, aqui na história de Jules Verne, primeiro, né, eles testaram os animais. Eles enviaram primeiro um gato e depois um esquilo para fazer ali todo aquele percurso, né, de ir para o espaço, depois retornar, cair no mar, né? E aí o livro conta que tanto o Arden quanto o Barbicane e Nico, eles estavam a bordo de um navio ali assistindo tudo. E esses animais, eles sobreviveram, eles foram recuperados no mar. Então, assim, bem parecido com as missões que a gente acompanha aqui, né, na Terra. E, bom, alguns trechos do livro explicam como que funcionaria ali a questão do dia a dia desses 3 homens dentro da Columbiad, né? Ele fala sobre a questão da iluminação, como que eles iriam colocar oxigênio lá dentro, né? Como que eles iriam respirar ali dentro. Então, tudo isso é explicado aqui no livro. E também no livro ele fala sobre os pertences que cada um, né, decidiu levar. É bem bacana essa parte. E enquanto isso, multidões de pessoas vinham de todos os Estados Unidos iam em direção à Flórida para poder acompanhar ali a façanha desses 3 homens rumo à Lua. Bem parecido também com o que ocorreu na época das missões Apollo. E na minha opinião, como tripulação, o Barbicane ele é tão frio e calmo como Neil Armstrong. E o Nico, ele já seria mais ou menos como o Buzz Aldrin, enquanto o Michael Arden, ele é muito parecido com o Michael Collins, fazendo ali a intermediação, sabe? E, bom, no final dessa história acontece algo muito surpreendente. Eu achei, assim, magnífico, né? Os desdobramentos ali desse livro, eles trazem, assim, reflexões que são, assim, muito profundas para você entender como que funciona a humanidade. E é por isso que eu recomendo essa leitura assim para todas as pessoas e principalmente para quem gosta da exploração espacial, né? Vale muito a pena. Então, se você quiser saber o final dessa história, se você quiser ler este livro, eu recomendo que você clique no link que está aqui na descrição. Tá? Eu deixei aí um linkzinho, vai direto para a Amazon, vocês sabem que lá é tudo muito seguro, assim vocês ajudam também aqui o canal. Comentem aqui para mim se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam sobre ele, eu vou adorar conversar com vocês aqui nos comentários. Curta, comente, compartilhem, já se inscrevam aqui no canal, não se esqueçam, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!